Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, de uma forma ou de outra, mexe com muita gente. É sobre como transformar uma leitura que às vezes parece, sei lá, uma obrigação ou até um estudo acadêmico em algo que realmente impacta o dia a dia. Muita gente busca algo em textos espirituais, mas sai com aquela sensação de que está olhando para uma porta trancada, sabe? Que falta alguma coisa. É a frustração de sentir que existe um tesouro ali, mas não ter a chave, né? Exatamente. E para nos ajudar a investigar isso, a gente pegou como fonte o capítulo 40 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. O título é O Segredo de Contemplar Jesus. A nossa missão aqui não é só resumir o que o autor diz, mas testar as chaves que ele oferece. A proposta dele é bem ousada. Ele diz que a grande virada de chave não está em ler mais, mas em ler de um jeito completamente diferente. Buscando um encontro, né? Não só informação. E isso, um encontro. E isso que ele propõe, na verdade, toca numa tensão, nossa, filosófica e espiritual muito antiga. A diferença entre o que chamam de gnose, que é o conhecimento intelectual, a informação. A teoria. Isso, a teoria. E o pathos, que é a experiência vivida, o sentimento, a transformação. O autor usa exemplos bíblicos bem conhecidos para argumentar que muitos de nós ficamos presos no gnose, sabe? E nunca chegamos no pathos. Nossa análise hoje vai ser sobre como ele sugere construir essa ponte. Ótimo ponto de partida. Então, a primeira chave que o autor nos dá é, na verdade, um aviso. Ele começa falando do que ele chama de o erro fatal dos fariseus. E ele usa uma passagem bem direta de João, capítulo 5, onde Jesus diz para eles algo como: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, e são elas que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. É uma crítica devastadora. E para quem talvez não tenha o contexto fresco na memória, os fariseus eram, a elite religiosa e intelectual da época. Eram os maiores especialistas da lei e os acadêmicos mais respeitados. A crítica de Jesus é tão cortante, seria como, os maiores especialistas em Shakespeare do mundo não reconhecerem uma peça dele sendo encenada bem na sua frente. Essa analogia é perfeita. Perfeita. Eles dominavam o texto, mas não reconheceram a pessoa sobre quem o texto falava. E o que eu acho mais desconfortável nessa ideia é como ela é atual. É muito fácil a gente apontar o dedo para os fariseus de 2000 anos atrás, mas será que a gente não faz o mesmo? Talvez não com dogmas religiosos, mas com, princípios de autoajuda, produtividade. A gente consome a informação, mas ela não se transforma em vida, sabe? Você tocou no ponto central. O autor argumenta que o objetivo de toda a instrução, e ele até cita uma passagem de Timóteo, é o amor. O propósito final das Escrituras, segundo ele, não era criar doutores da lei. Era inflamar o coração das pessoas com a beleza de quem Deus é. O erro fatal dos fariseus foi transformar o meio, o estudo do texto, no fim. No próprio objetivo. Exato. E isso levanta o que o Sorge chama de uma possibilidade assustadora. A de que alguém pode ler a Bíblia todos os dias, com disciplina, e nunca realmente conhecer a pessoa a quem ela aponta. É ter o mapa mais detalhado do mundo, mas nunca sair para fazer a viagem. Ok, essa ideia do mapa é forte. Se esse é o erro, a armadilha a ser evitada, qual é o caminho certo? Como a gente sai dessa teoria e vai para a prática? Porque ler para se relacionar soa bem, mas o que isso significa quando eu abro o livro numa terça de manhã antes do trabalho? E essa é a segunda chave que o autor oferece. Ele nos dá um modelo do que seria o ideal. Ele nos leva para a história dos discípulos no caminho de Emaús. O cenário é logo após a crucificação, 2 seguidores de Jesus andando desolados, confusos, e um estranho se junta a eles. Esse estranho, que é o próprio Jesus ressuscitado, começa a explicar as Escrituras, mostrando como tudo apontava para ele. O resultado é aquela frase famosa que eles dizem depois: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. O famoso coração ardente. Mas, sendo um pouco cética aqui, isso não parece um ideal muito alto? A ideia de ter o coração queimando toda vez que se lê, para quem tem uma rotina corrida, filhos, trabalho.
Isso não pode acabar gerando mais frustração do que inspiração? A pessoa tenta, não sente nada e pensa, tô fazendo errado? Essa é uma pergunta excelente e muito realista. E eu diria que a perspectiva do autor não é que cada leitura será uma experiência emocional, assim, avassaladora. Acho que o ponto-chave da história de Emaús não é a intensidade da emoção, mas a fonte da revelação. O coração deles queimou porque, pela primeira vez, eles não estavam lendo sobre regras ou profecias isoladas. Ah, entendi. Eles estavam vendo como tudo se conectava a uma pessoa. O coração ardente é o resultado de uma revelação, não um pré-requisito para a leitura. Sorge sugere que é essa busca pela revelação da pessoa e não por um sentimento específico que deve ser o nosso motor. A experiência, às vezes, vem antes do entendimento completo. Entendi. Então o foco não é preciso sentir meu coração queimar, mas sim estou buscando encontrar a pessoa no texto. Isso muda a pressão. E me faz conectar com outro ponto que o autor levanta quando ele cita a crítica de Jesus aos saduceus, outro grupo religioso da época. Jesus diz, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Parece que aqui estão os dois lados da moeda, né? Exatamente. O autor desdobra essa frase em 3 cenários possíveis, e todos eles são problemáticos. O primeiro, como os fariseus, é conhecer as Escrituras, mas não o poder de Deus. É ter todo o conhecimento teológico, a teoria, mas sem a experiência viva, sem a transformação. O gnosis sem o patos. Perfeito. O segundo cenário é o oposto. Conhecer o poder de Deus, talvez através de experiências espirituais fortes, manifestações, mas sem o fundamento, sem o conhecimento profundo das Escrituras. Isso pode levar a um caminho sem alicerce, baseado só em sentimentos. E o terceiro, claro, é o pior dos mundos, não conhecer nenhum nem outro. E como se equilibra essa balança? Como juntar o conhecimento do texto com a experiência do poder? É aqui que ele faz uma distinção que eu achei fascinante, entre oração e a leitura da palavra. Sim, e é uma distinção muito prática. Ele propõe que a oração é o lugar onde a gente fala com Deus, onde a gente expressa nosso amor, nossas dúvidas, nossos pedidos, com base no que já conhecemos sobre Ele. É a nossa parte da conversa. Mas para aprofundar o conhecimento, para ter mais material para esse relacionamento, ele defende que o caminho é ir à palavra, não para falar, mas para ouvir e contemplar. É onde Deus se revela. E é aqui que ele usa outra passagem crucial, de 2 Coríntios, que diz que ao contemplarmos a glória do Senhor com a face descoberta, somos transformados à sua imagem. Essa ideia de contemplar para ser transformado é poderosa. É fundamental. O que se está dizendo aqui é que a transformação não vem primariamente do nosso esforço em tentar ser melhor, vem da exposição. É quase como um princípio da física, sabe? Se você fica tempo suficiente olhando para o sol, algo do brilho dele fica em você. A contemplação aqui não é um ato passivo, de meditação vazia. É um olhar focado e ativo que nos remodela por dentro, aos poucos. Isso tudo ainda parece muito interno, muito mental. Mas ele encerra o raciocínio com uma imagem que ele tira do livro de Ezequiel, que nossa, é tão visual, tão estranha e poderosa, que eu não consigo parar de pensar nela. A visão dos seres viventes ao redor do trono é uma imagem realmente marcante. Sim, ele descreve esses seres que se movem em todas as direções, para cima, para baixo, para os lados, mas o detalhe incrível é que não importa para onde o corpo dele se mova, os seus rostos estão sempre, invariavelmente, voltados para o trono de Deus. E o autor transforma isso numa aspiração de vida. O que essa analogia está realmente propondo é uma reengenharia da nossa atenção. A vida nos puxa em 1000 direções todos os dias. Trabalho, família, crises, alegrias. Nós somos os seres viventes, se movendo para cima, para baixo, para os lados. A proposta é que, em meio a todo esse movimento caótico, o nosso rosto, o nosso foco, nossa atenção primária, nossa contemplação, permaneça fixo
num ponto central. Exato. Não se trata de parar de viver, mas de ter um ponto de referência imutável. E é impossível não pensar no oposto disso. Essa imagem de Ezequiel me fez pensar: quantas vezes por dia meu rosto está virado para a tela do celular? Ou para a tela da preocupação com o futuro? Ou para a ruminação do passado? O autor usa essa visão antiga para nos forçar a confrontar onde nossa atenção realmente está, momento a momento. E a conclusão dele sobre isso é contraintuitiva. Ele diz que quanto mais ele contempla essa figura central, Jesus, mais ele percebe o quão diferente ele é dele mesmo. Em nossa cultura, que valoriza tanto a identificação, o eu me vejo nisso, ele diz o oposto. Ele diz que a beleza singular e a majestade incomparável de Jesus não o afastam, mas o fascinam. É a lógica do os opostos se atraem. Isso. O conhecimento, nesse modelo, não é encontrar um reflexo de si mesmo, mas se encantar por alguém radicalmente diferente e maravilhoso. A leitura se torna uma aventura eternamente fascinante, de descoberta, não de autoafirmação. Então, vamos juntar as peças. Começamos com essa ideia de uma porta trancada, de uma frustração na leitura. O material que a gente analisou nos ofereceu algumas chaves. A primeira foi o aviso dos fariseus: não confunda o mapa com a viagem. A segunda, o modelo de Emaús: o objetivo é um encontro que acende o coração. E a terceira, o método: unir o conhecimento da palavra com a experiência do poder através de uma contemplação que transforma. Exatamente. E se a gente pudesse sintetizar tudo isso numa grande ideia, seria a da reengenharia da atenção. O que o Sorge está realmente propondo não é uma nova técnica de leitura, mas uma mudança de propósito. A virada de chave acontece quando a gente para de ver a Bíblia como um manual de instruções para a vida e passa a vê-la como um espelho que reflete uma pessoa. E a promessa é que ao olharmos para esse espelho, não apenas vemos a ele, mas somos nós mesmos transformados. É a diferença fundamental entre usar um mapa para chegar a um destino e poder conversar com o próprio guia da viagem. O guia pode te mostrar coisas que nunca estariam no mapa. Então, o grande takeaway, a meu ver, é que a riqueza do texto, segundo essa perspectiva, não está só nos princípios que podemos extrair, mas na presença que podemos encontrar. Perfeito. E essa jornada de transformação, de contemplar, para se tornar mais parecido com o que é contemplado, nos deixa com uma reflexão final. O autor descreve essa leitura como uma forma de contemplar e de entrar num lugar secreto. Se o objetivo final não é apenas absorver dados, mas ter um encontro, a pergunta que fica é: que outras práticas ou preparações, além do ato de ler em si, poderiam ajudar a transformar um espaço físico comum, como a sala da nossa casa ou uma cadeira no escritório, em um verdadeiro lugar secreto para essa contemplação? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.